Você está prestes a descobrir uma história que pode mudar a forma como você enxerga a fé. Imagine um jovem pescador chamado Simão, vivendo em uma vila simples, mas cheia de tensões entre judeus, romanos e gregos. Ele não era só um pescador qualquer. Sua vida seria transformada de uma maneira que impactaria o mundo inteiro. Vamos mostrar como ele, mais tarde chamado Pedro, deixou tudo para seguir Jesus e como isso pode inspirar sua própria jornada. Quer entender como essa história pode tocar a sua vida? Fique até o final e venha comigo. Nossa história começa nas margens do Mar da Galileia, na pequena vila de pescadores cinéticos de Betsaida, que se estendia pela fronteira dos territórios judeus e gentios. No entanto, é exatamente por isso que o Império Romano transformou esta vila em um próspero posto imperial, onde os romanos helenistas e judeus israelitas foram forçados a coexistir. O ano é cerca de 1 a.C., e Simão, o filho de Jonás, está nascendo nesta tensão política frenética e explosiva. A cultura desta vila de pescadores provavelmente moldará o resto da vida do jovem Simão, ou seja, o apóstolo Pedro, que provavelmente aprendeu a defender seus princípios desde tenra idade, defendendo tudo o que ele pensava ser certo, verdadeiro e ordenado em seu canto do império. Seu pai, João, dirigia um empreendimento de pesca com um homem chamado Zebedeu, provavelmente parente da mente da esposa de Simão. Isso não era algum tipo de empreendimento filantrópico de pequena empresa. Era uma indústria mantida e fortemente tributada pelo Império Romano. Em outras palavras, quando sua captura diária dava errado, não era apenas um dia ruim. Era preciso explicar ao governo romano o que aconteceu. A pesca não era um trabalho fácil, e muitos romanos consideravam pescadores como ladrões. No século III, Ateneu agrupou pescadores com lavadores de dinheiro, assassinos e bandidos. Era um trabalho árduo, exigente e intensivo em habilidades. No entanto, sendo administrado pelo governo romano, não era fácil escapar dessa tarefa. Quando Simão completou 25 anos, ele se casou com uma mulher de sua cidade natal e mudou-se com sua esposa e filhos para a vibrante cidade portuária de Cafarnaum. Simão, seu irmão André, junto com Tiago, João, seu pai Zebedeu e todos os seus sogros, eventualmente se encontraram em Cafarnaum por volta de 27 d.C. Foi lá que ouviram falar de uma emocionante nova revolução nas margens do Rio Jordão, um reavivamento de tenda americana. Israelitas de todo o Levante vieram testemunhar este novo movimento religioso, entre eles coletores de impostos, pescadores, fariseus, guardas romanos e muitos outros tipos de pessoas que se odiavam mutuamente e não tinham ninguém para tirar seu ódio. André juntou-se ao movimento em tempo integral, deixando Simão, Tiago e João para cuidar do negócio da pesca. O movimento foi iniciado por João Batista, cujo nome era o próprio símbolo de tudo o que ele representava. A limpeza ritual era uma prática comum na antiguidade, mas ser batizado era quase exclusivamente reservado aos gentios que queriam se juntar à família de Abraão e se tornar religiosamente judeus. No entanto, a nova mensagem de João para esta multidão diversificada era que todos estavam tão desesperadamente caídos e necessitados da justiça de Deus que todos, judeus, gregos e romanos, precisavam ser lavados limpos de seus pecados e batizados. Mais do que isso, alinhou publicamente todos os que se juntaram a ele na família de Abraão. Esta foi uma nova mensagem radical que enviou ondas de choque por todo Israel. Foi neste dia que tudo mudou, não apenas para André e para Simão, mas para toda a humanidade. Um homem veio de Nazaré para ser batizado por João, para declarar publicamente o início de seu ministério e alinhar-se com a humanidade. João olhou para Jesus enquanto ele passava e disse: "Eis o Cordeiro de Deus." 2 dos discípulos de João ouviram-no dizer isto e seguiram Jesus.
Um dos dois que ouviu João falar e seguiu Jesus era irmão de André, Simão Pedro. Então, rapidamente, André encontrou seu irmão Simão e disse a ele que encontramos o Messias. Simão deve ter ficado emocionado, embora inseguro sobre seu papel no drama que se desenrolava diante dele. Alguns dias depois, André e Simão estavam pescando na água quando encontraram o homem de Nazaré pessoalmente. Ele começou a ensinar na costa perto de onde estavam, e então viu o pescador lutando. Ele colocou em seu barco e recomendou que eles baixassem suas redes do outro lado. Simon, de uma forma familiar, não achou que isso faria algum bem. No entanto, apaziguando o novo professor, ele o fez. De repente, milagrosamente, a rede começou a se encher com os peixes que desejavam pescar. Certamente, uma subversão às suas expectativas e ao negócio ocupado pelos romanos, que não estaria lutando por muito tempo. André trouxe Simão até Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas", que significa Pedro. Jesus declarou aqui que Pedro não seria mais um pescador dos mares, mas sim uma rocha sobre a qual a igreja permanecerá firme. A partir de agora, ele seria um pescador de homens. Quando Pedro viu e ouviu tudo o que estava acontecendo, ele rapidamente mudou de tom. Ele caiu de joelhos e, de maneira semelhante a Isaías quando conheceu Deus, Pedro disse: "Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, ó Senhor." Foi aqui que Pedro deixou tudo: seu negócio, sua família, sua segurança e suas redes de pesca, para seguir o homem que ele acreditava ser o Cristo. Agora, lembre-se do mundo em que Pedro se encontrava. O Cristo vinha para libertá-lo da tumultuada opressão de Roma. Ao abandonar suas redes, Pedro estava oficialmente subvertendo toda a ocupação romana. Ao abandonar suas redes, Pedro estava alinhando-se com a nova revolução. Se este evento não foi suficiente para mostrar o poder que o homem tinha sobre a ordem criada, Pedro começou a ver coisas maiores do que ele jamais imaginara. Este Jesus realizava milagres incríveis, curando os doentes, alimentando os famintos, andando sobre as águas e até mesmo ressuscitando os mortos. Pedro viu esses milagres com seus próprios olhos, testemunhando o poder divino em ação. No entanto, Pedro também viu Jesus confrontando diretamente as autoridades religiosas e romanas. Ele era um homem de ação, um homem de princípios, e quando Jesus foi preso e levado para ser julgado, Pedro não ficou de braços cruzados. Ele, juntamente com seu espírito corajoso e impulsivo, cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote durante a prisão de Jesus. Mas em seguida veio a maior reviravolta de todas. Na noite em que Jesus estava sendo julgado, Pedro, o leal apóstolo, o rochedo sobre o qual a igreja seria construída, negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. O mesmo homem que havia deixado tudo para seguir Jesus, agora o negava em seus momentos mais difíceis. Após a crucificação de Jesus, Pedro deve ter experimentado uma agonia emocional e espiritual profunda. No entanto, a história não termina aqui. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos. Pedro, junto com os outros apóstolos, testemunhou o Cristo ressurreto. Isso deve ter sido um ponto de virada monumental em sua fé. Após a ascensão de Jesus ao céu, Pedro tornou-se um líder-chave na comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Ele pregou o Evangelho com poder, enfrentou perseguições e desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo. Pedro foi também o autor de 2 epístolas no Novo Testamento, conhecidas como 1 Pedro e 2 Pedro. A história de Pedro é marcada por altos e baixos, por impulsividade e coragem, mas também por fraqueza e arrependimento. No entanto, sua jornada é uma poderosa narrativa de transformação e redenção. Ele passou de pescador simples a líder da igreja,
de um homem que negou Jesus a alguém que, no final, deu a vida por ele. A mensagem de Pedro e sua história continuam a ressoar através dos séculos, inspirando milhões de cristãos a seguirem a Cristo, a enfrentarem desafios com coragem e a viverem vidas transformadas pelo amor e pela graça divina. A história de Pedro é uma lembrança de que, independentemente de nossas falhas e fraquezas, a graça de Deus é suficiente para nos transformar e nos usar para seu propósito maior.